Tem um documentário muito bacana chamado Línguas, Vidas em Português, acho que é Língua, Vidas em Português, que vai... A proposta desse documentário é gravar uma série de falas de falantes do português pelo mundo. Esse vídeo é muito bacana, primeiro que ele fala com pessoas de todas as classes sociais, ele procura fazer uma perspectiva vasta, né? Ele fala com falantes do português, escritores, aí fala com pessoas, vendedores ambulantes, fala com todo tipo de perfil. E ele grava depoimentos de pessoas que falam português no mundo. Eu acho que isso é muito bacana, que a gente às vezes não para pensar. Qual que é a nossa relação imediata com a língua, com os falantes da língua? Nós, Brasil, somos os grandes falantes, no sentido quantitativo, mais de 200 milhões de brasileiros falando português. Nós falamos português porque nós somos descendentes, pelo menos quem não é descendente, nós somos colonizados, é um processo acho que maior, pelos portugueses, né, de Portugal, que falam português. Muito bem. Então, para nós, acho que fica muito imediata essa referência, Brasil e Portugal. Também porque na escola nós estudamos literatura portuguesa, né? Fica muito mais forte isso. Quer dizer, os autores que a gente lê são autores portugueses, César de Queiroz, Camilo Castelo Branco, né, do Amor de Perdição, trovadores, Gil Vicente, José Saramago, né? Então, todos autores portugueses. Muito bem. Só que o português é falado em todos os continentes, que é um ponto que a gente até, muitas vezes as pessoas nem sabem, né? Que nós temos falantes do português na África, Moçambique, Angola, Cabo Verde. Nós temos em Goa, na Índia, falantes do português. Nós temos falantes do português no Timor-Leste, que é lá no Extremo Oriente, né? Isso fora a quantidade de brasileiros, e aí, assim, aqueles chamados decassegues, né, do Japão, que falam português e são brasileiros, alguns, aí depois tem filho, nasce no Japão, enfim, uma grande quantidade de falantes do português também ali. Ou seja, e aí, claro, Portugal como representação do português na Europa, né, e o Brasil na América. Então se fala português no mundo. Nós somos milhões de falantes no mundo. Claro que o Brasil é o principal quantitativamente, dado o espaço geográfico do país, mas nós temos falares portugueses no mundo, não é? E aí, isso é interessante, porque é claro que se nós temos uma língua em comum, nós temos alguma coisa aí que nos aproxima enquanto identidade, enquanto história, na medida em que a língua é algum elemento muito importante da cultura, né, da representação de um povo, nós temos um elo muito forte com todos esses lugares. No caso específico da África, nós tivemos uma relação de trazer os escravos da África para o Brasil. Então a escravidão foi um período triste da nossa história, enfim, abominável mesmo, mas que trouxe uma quantidade, né, de troca com a África muito forte para o Brasil, que é inegável na formação do povo brasileiro. Então a gente ter o prazer, de alguma forma, né, de ler autores africanos que estão escrevendo em português, é uma experiência muito bacana. E o Mia Couto e o Pepe Tela também, e outros autores, né, vão justamente trazer essa oportunidade. O Mia Couto, ele é um autor contemporâneo nosso, um escritor aí ainda maduro, mas um escritor que está aqui, que vem ao Brasil com alguma frequência, visita, participa de exposições, de bienais, ele vai a escolas, ele tem uma presença relativamente marcada na mídia brasileira, então muitas pessoas já ouviram falar do Mia Couto, que é esse escritor de Moçambique,
que fala um português que não é o português de Portugal, mas também não é o nosso, é um português de Moçambique, né? Que talvez para o nosso ouvido pareça mais o português de Portugal, mas certamente os portugueses, quando ouvem o Beacoto falar, falam, ele não fala português de Portugal, ele fala um outro português, né? E que vai trazer então para a gente um pouco desse elo, né? Esse elo da língua nossa em outros lugares, que saem do eixo Brasil-Portugal, e um pouco desse elo com a nossa história, né? Que é esse elo com Angola e Moçambique, que foram com certeza dois países que muito tiveram a ver com a escravidão, né? Por Brasil. E aí saber um pouco também com esses autores, um pouco da história desses lugares, né? Porque nós tivemos um processo de colonização com guerra de alguma forma, com luta, com uma dizimação muito grande dos povos indígenas no Brasil, mas nós não passamos, por exemplo, por um processo explícito de guerra civil. A gente pode ter momentos de conflito fortes no Brasil, né, ideológicos, mas a gente não viveu um processo de guerra civil, que foi um processo vivido em Moçambique e em Angola também. E isso no século XX, o que é completamente diferente da nossa relação com Portugal. Claro, por quê? Porque Portugal foi fazer sua colonização na África de uma outra forma, num outro momento, e por isso as coisas historicamente caminharam de uma outra maneira, né? Mas então essas obras elas vão estar muito marcadas por essa outra onda de colonização que houve no século XIX e uma onda que também interferiu na nossa sociedade e na nossa formação. Então acho que só a oportunidade da gente ver isso de um ponto de vista não só da história documental, mas da história literária, né, do imaginário, eu acho que é uma oportunidade muito bacana da gente ler uma obra que tem a ver de alguma maneira também com a nossa sociedade e que permite acho que a gente enxergar o mundo de uma forma um pouco mais aberta, um pouco mais complexa, e isso com certeza é muito, muito bacana.